No vídeo de hoje vamos aprofundar um pouco mais sobre o ENEA tipo 2, dando início à tríade do centro emocional. Vamos compreender como se forma a estrutura do caráter deste ENEA tipo, que também é chamado popularmente por vários outros nomes, como o ajudante, o prestativo, o altruísta, o dador, o protetor, o facilitador, entre outros. Essas nomenclaturas já nos fazem ter uma certa imagem pré-concebida de como é esse eneatipo, certo? Mas vamos lá descobrir de onde surgem essas características e como elas são estruturadas. E se você ainda não sabe do que estamos falando e ainda não conhece o Eneagrama, clique no link que deixaremos aqui no card e na descrição do vídeo para assistir os nossos 3 vídeos introdutórios sobre essa tipologia. Agora vamos lá conhecer melhor o tipo 2 do Eneagrama. O tipo 2 do Eneagrama faz parte do Centro de Inteligência Instintiva Emocional, junto com os tipos 3 e 4. Esta tríade é que está mais direcionada ao lado emocional e sentimental da existência, focando bastante, consciente ou inconscientemente, nas relações, pois possui uma relação com a autoimagem que depende, em diferentes níveis, dos olhares externos. Este centro possui em comum um sentimento de receio de experimentar abandono ou rejeição, de onde deriva a construção de suas personalidades. No Eneatipo tipo 2, essa energia está direcionada para o exterior, ou seja, ela vai se desconectar deste sentimento interno ao se conectar, direcionar e focar nas demandas emocionais e afetivas da realidade externa. Como já abordamos nos vídeos anteriores dessa série, o caráter dos eneatipos são formados por uma paixão, vício emocional, e uma fixação, distorção cognitiva, que alimentam e constroem os traços daquela personalidade. A paixão do tipo 2 é o orgulho. Segundo o dicionário, o orgulho pode ser definido como um sentimento de prazer ou grande satisfação com o próprio valor e com a própria honra. Essa definição se assemelha bastante com o orgulho desse eneatipo, que Cláudio Naranjo define como uma paixão pela exaltação da autoimagem. Este eneatipo possui uma autoimagem bastante idealizada e se preocupa bastante em mantê-la e aprimorá-la. Existe uma fusão entre a noção de autoimagem com a noção de valor próprio, ou seja, ele só sente que possui valor como sujeito quando a imagem que ele cria e projeta dele mesmo é apreciada, reconhecida e desejada. É difícil para este tipo se aceitar como sendo algo além de sua persona idealizada, porque sua totalidade possui traços que podem ser indesejáveis e passíveis de rejeição ou desaprovação. O orgulho faz então ele colocar sua autoimagem em certa posição de superioridade imaginária em relação ao próprio sentimento de ausência de valor enquanto ser, buscando então o apreço daqueles que eles apreciam e ao mesmo tempo depreciando e rejeitando aqueles que não o cativam. O tipo 2 é bastante amável, alegre, sedutor, atraente, cativante e até mesmo chamativo. Apresenta um movimento de se entregar e se doar para os outros, muitas vezes na tentativa de fugir das suas próprias necessidades, pois por conta do orgulho, ele rejeita a possibilidade de precisar do outro, pois isso fere a sua autoimagem de alguém que é desejado, útil e requisitado. É um tipo que pode se sentir humilhado ao precisar de ajuda ou de algum favor de maneira mais explícita. Ele se percebe mais como um doador do que como um receptor. Qualquer fratura ou ameaça à integridade da sua autoimagem de pessoa bondosa e autossuficiente significaria para ele se confrontar com uma sensação de ausência de valor enquanto pessoa. Existe uma sensação reprimida de desvalorização e vazio pessoal, que é compensada por essa postura de alguém autossuficiente, alegre, exuberante, vívida e desejada, que os outros exaltam e necessitam. Esse vazio é mascarado, portanto, nessa compensação. A fixação ou distorção cognitiva deste tipo é a bajulação ou adulação, que neste caso seria a ideia de que sua autoimagem, ou sua persona, e seus atos de doação e devoção precisam ser enaltecidos, reconhecidos e retribuídos. Ou seja, este eneatipo exige ser retribuído e recompensado afetivamente pelos seus esforços em suas relações. Ele sente que precisa obter certas vantagens nos relacionamentos com o outro, para que se sinta lisonjeado
compensado com a realização da sua própria autoimagem idealizada. Caso esse retorno não venha, podem se sentir profundamente frustrados, magoados, ofendidos, desvalorizados e irritados, pois dependem emocionalmente deste retorno para reforçar a sua crença de valor atrelada à autoimagem. O tipo 2 possui então uma certa necessidade de estar próximo de outras pessoas, para assim ele sentir o seu ego satisfeito e reafirmar sua identidade como a de alguém que é querido, glorificado e até mesmo bajulado. Esse direcionamento para os outros faz com que ele possa ser bastante inconstante ou instável, tanto emocionalmente como nas suas relações, pois ele vai estar sempre em busca de aprovação e da satisfação das suas necessidades emocionais, que são vinculadas a esse feedback externo. Cláudio Naranjo descreve essa necessidade como uma necessidade de amor. Isso porque para esse tipo é emocionalmente necessário se sentir amado, e ele consegue isso através do reconhecimento e retorno afetivo das pessoas que necessitam dos seus cuidados, da sua companhia e da sua presença indispensável. Essa ânsia de se fazer necessário pode tornar esse tipo invasivo, superprotetor ou com dificuldade de respeitar os limites das pessoas que ele gosta, pois acabam, de certa forma, interferindo ou ajudando a resolver questões que não solicitaram ou não autorizaram a fazer. Este eneatipo é aquele que cuida muito dos outros e tenta parecer estar sempre bem, pleno e completo, pois não se deixa ser cuidado, ao mesmo tempo em que espera uma retribuição afetuosa pelas gentilezas prestadas. Pode acabar se interessando em se aproximar de pessoas que eles percebam como mais vulneráveis, pois cuidando delas, ele inconscientemente está cuidando dele mesmo. Pode existir também um certo hedonismo nesse tipo, pois eles apreciam ter as suas necessidades satisfeitas de maneira imediata e buscam situações prazerosas onde eles possam esbanjar um comportamento alegre, contagiante e animado. Por ser do centro emocional, às vezes ele pode tomar certas decisões no impulso e no calor das emoções, se deixando levar pelo lado mais sentimental. Esse eneatipo muitas vezes pode ser considerado como o mais emocional do eneagrama, pois possui as emoções à flor da pele. O emocional aflorado desse tipo também pode fazer com que ele tenha certos traços histriônicos, sendo um pouco teatral, escandaloso ou até mesmo exagerado nas suas reações emocionais. Apresenta também certa teimosia em relação às suas vontades, sendo bastante afirmativo e assertivo e até mesmo provocando cenas e situações para conseguir atingir os seus objetivos ou para chamar a atenção do outro. Entretanto, diferentemente do tipo 4, que costuma ser bastante profundo emocionalmente e ter um apego intenso a poucas ou apenas um objeto externo, o tipo 2 pode acabar sendo um pouco mais superficial em seus afetos, pois ele pode mudar e migrar de relações em relações, emoções e emoções, de acordo com o que atenda às suas necessidades. Ele pode sentir intensamente, porém com a mesma rapidez ele pode alterar seu sentimento. Outra característica que pode aparecer nas pessoas deste eneatipo é uma certa sugestionabilidade, pois costumam se impressionar emocionalmente com certa facilidade. O mecanismo de defesa do eneatipo 2 é a repressão. Esse é o mecanismo que tenta impedir que permaneçam na consciência certos conteúdos desprazerosos e egodistônicos, ou seja, representantes ideacionais do instinto e afetos desagradáveis ao ego. Ao realizar essa supressão dos conteúdos desprazerosos, ou conteúdos que apontem para esses impulsos inconscientes e carências e faltas emocionais, o tipo 2 tenta se afastar da consciência das suas necessidades emocionais, porque elas lhe despertam a sensação de ser alguém rejeitável, inferior ou sem valor. A característica mais emocionada é também uma das ferramentas desse mecanismo, pois esse fervor sentimental o distrai da consciência das suas reais necessidades. A tentativa de afastar da consciência sua necessidade de amor advém do orgulho, pois é difícil para este eneatipo assumir seu desejo do amor do outro, pois isso faria ele estar vulnerável à possibilidade insuportável do outro julgar como não merecedor deste amor. A intensidade emocional em suas relações é uma consequência desse mecanismo, pois ao afastar da consciência o seu desejo, ele permanece inconscientemente insatisfeito, alimentando essa sede por intensidade nos relacionamentos. Geralmente, pessoas do eneatipo 2 experimentaram na infância alguma situação real ou imaginária que as fizeram entender que prestar muita atenção às próprias necessidades seria algo egoísta e reprovável, e portanto não faria parte da conduta de uma boa pessoa ou que pessoas boas deveriam cuidar e ajudar as outras.
Dessa forma, ele passou a reprimir as próprias necessidades e focar nas necessidades das outras pessoas. Essa se tornou a única forma que ele tinha de conseguir a atenção, o afeto, carinho e amor dos seus cuidadores, passando dessa forma a se sentir acolhida e notada. Ela também poderia se sentir mais orgulhosa e notada, cada vez mais como alguém que não precisaria obter a ajuda dos outros, mas alguém que estaria sempre lá para ajudar, sem perceber que inconscientemente ela estava usando essa conduta de doação como moeda de troca para tentar preencher o seu vazio afetivo. Antes de começarmos a falar sobre os 3 subtipos deste eneatipo, podemos sintetizar que o caráter do eneatipo 2 é formado pela paixão do orgulho, onde ele se blinda de suas necessidades, se colocando no papel de cuidador ou de ajudante do outro. Esse afeto é retroalimentado em um ciclo vicioso pela fixação da bajulação, que o faz acreditar que só sendo prestativo, sedutor e chamativo, ele vai conseguir ser amado, porque assim ele se sente no direito de exigir ser retribuído com afeto ou atenção. Essa é a maneira que ele encontrou para ocultar e não lidar com suas carências e vulnerabilidades. Para se libertar desse ciclo vicioso, o eneatipo 2 precisa entrar em contato com a sua virtude, que seria a humildade. Através dessa virtude, o tipo 2 pode dar acesso às suas necessidades, entendendo elas como algo natural e que não altera o seu valor como ser humano, muito pelo contrário. Ele precisa perceber que os outros também podem ajudar e cuidar dele, e que isso não o torna vulnerável e desmerecedor de amor. É fundamental para esse tipo reconhecer as suas limitações, tanto para não se sobrecarregar, como também para não se frustrar assumindo apenas as demandas externas. Praticar momentos de introspecção e olhar verdadeiramente para si é muito importante, pois é só reconhecendo as nossas falhas, carências, dificuldades e necessidades que podemos nos direcionar para alguma solução efetiva. Tipo 2 social, ambição. Aqui, a paixão do orgulho se mistura à energia do instinto social, criando um tipo 2 que tende a mirar postos mais altos e de maior influência. Existe o desejo de ser reconhecido como alguém importante, o que pode muitas vezes fazê-lo se confundir com o tipo 3. Mas nesse caso, esse desejo de estar em posições sociais destacadas vem exatamente em virtude do seu orgulho. Ele sente que precisa ter o status social, que em tese estaria à altura de sua autoimagem. Este subtipo tende a se dar bem dentro dos grupos em que se encontra, fazendo muitos amigos e contatos com facilidade. Com a aura magnética, ele irá procurar ao máximo oferecer apoio e conselhos aos que estão à sua volta. Seu foco será mostrar-se útil e valoroso para o grupo. Irá criar uma autoimagem de respeito e irá buscar por parte do grupo esse reconhecimento, como aquele que ajudou o grupo a atingir determinado patamar ou objetivo. Esse subtipo pode ser um tipo mais racional, exatamente por essa necessidade de se projetar e de criar uma rede de contatos poderosos ou de fazer parte de grupos fechados que tenham determinada influência. Com esse desejo de estar em posições de influência, será normal para esse tipo procurar se aproximar de pessoas que possuam maiores status dentro dos grupos ao qual ele pertence. Nesse caso, haverá uma tentativa de se vincular a essas pessoas e, através disso, conseguir projetar-se como alguém que também estaria, em certa medida, fazendo parte da elite daquele grupo. Sua tendência aconselhadora pode aparecer nesse caso como uma forma de influenciar essas pessoas importantes e conseguir se afirmar como alguém de importância singular. Tipo 2 sexual, sedução, agressão, o amante. Neste subtipo temos a paixão do orgulho vinculada à energia do instinto sexual, criando um tipo 2 mais charmoso e provocante, um verdadeiro sedutor. Existirá aqui um prazer em fazer o outro depender dele em algum nível. Tem que haver um sentimento de que ele é indispensável e importante, estando dessa forma dentro do círculo mais íntimo e na posição de confidente daquela outra pessoa. A intimidade torna-se desta forma um ponto importante para esse subtipo. Podemos esperar que esse subtipo esteja sempre disposto a ajudar e socorrer aqueles que estiverem em sua mira. No entanto, como é comum no tipo 2, essas ajudas e socorros logo são convertidas em moeda de troca. Como tal, logo começam a surgir as cobranças. Nesse subtipo, o orgulho se mostra na necessidade de se sentir desejado pelo outro, não necessariamente apenas em termos sexuais. Naranjo explica que o desejo desse subtipo pode ser comparado ao arquétipo de Helena de Troia, que conseguiu mobilizar
tanto o desejo dos outros por ela que foi capaz de gerar uma guerra. Esse subtipo pode acabar entendendo que pode se utilizar de uma sedução mais agressiva e invasiva como forma de satisfazer as suas necessidades através do outro, gerando dessa forma uma relação em que o outro pode ficar numa posição vampirizada. Tipo 2, autopreservação. Eu primeiro. Privilégio. Contratipo. Neste subtipo, a paixão do orgulho se mistura à energia do instinto de autopreservação, gerando dessa forma um tipo 2 que é considerado o contratipo do tipo 2. Este é o subtipo que ainda vive o arquétipo da criança mimada. Dessa forma, haverá por parte dele uma ideia de que ele teria o privilégio de receber aquilo que ele considera como sendo seu direito por parte dos outros. Pode-se dizer que inconscientemente existe a ideia de que, sendo uma criança, sua própria existência seria justificativa suficiente para que ele ganhe o afeto das outras pessoas, e elas reconheçam dessa forma seu valor, tratando-o de um jeito especial, tanto aquele a quem ele ajuda, como os outros também. Ele exige de maneira indireta ser cuidado, protegido, presenteado e até mesmo mimado. Podemos entender que a ternura, o jeito doce, a inocência e até mesmo a infantilidade podem ser consideradas as armas de conquista desse subtipo. A ideia de que ele tem o direito de ser tratado de forma especial é aqui um ponto-chave, pois ele vai esperar das outras pessoas esse tratamento, podendo muitas vezes se frustrar, apresentando inclusive comportamentos birrentos ou dramáticos, quando sente que não está recebendo aquilo que é do seu direito. Ainda vai existir por parte dele o pensamento orgulhoso de que as pessoas de alguma forma dependem dele e que as suas necessidades em certa medida ficam em segundo plano. Aqui pode ocorrer um sentimento de raiva quando ele sente que ao ajudar alguém não recebe o reconhecimento esperado, mesmo que ele acabe não externalizando essa raiva de forma tão direta. O vídeo de hoje termina aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e compartilhar com quem tem interesse nesse assunto. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo.